Eu sou da região, eu sou de Belém do Pará, cresci em Belém do Pará e depois de muitos anos eu tive a oportunidade de voltar agora para a região. Eu estou em Porto Velho ajudando num treinamento na ETED Oral e eu não vim só, eu vim com a minha equipe, uma parte da minha equipe, e aqui comigo tem a Nayara e a Esté, que estão acabando de entrar ali porque foram com as crianças. Faz só assim, tá lá no fundo mesmo. A Nayara é de Minas, está indo para a Jordânia. A Esther está indo para o Egito agora, é de Salvador. E aqui está a Amanda. A Amanda é mobilizadora e da área de treinamento. E nós servimos ao Senhor em São Paulo, no ministério nós somos chamados de Jocum Beit El Nur. Pode colocar a primeira foto para mim, o logo aí. E nosso foco é nos árabes. E já fazem alguns anos que o Senhor tem dado esse privilégio para a gente servir entre os árabes. E sempre é um aprendizado. O Senhor é um Deus que sempre nos dá muitos privilégios, né? Às vezes nós olhamos missões com um olho assim de muita renúncia, mas na verdade é mais privilégio do que renúncia. É mais honra de Deus, é mais graça e favor de Deus do que renúncia. Na verdade, nós somos muito mais abençoados do que nós damos. Essa que é a verdade. Nós somos muito mais abençoados do que nós damos. E isso, para nós, é uma bênção. Então, foi muito legal quando a Rosângela, a primeira vez, falou de vir aqui em Humaitá. É a primeira vez que eu estou aqui em Humaitá, e aí não deu certo. Aí ontem ficou aquele corre-corre, né? Dá para vir amanhã. E graças a Deus deu. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. Nosso foco, nosso ministério chama Beit El Nur. Beit El Nur é um nome árabe, significa casa de luz. Mas aí a gente não podia aqui no Brasil ser chamado de Jocum Casa de Luz, porque casa de luz no Brasil é centro espírita. Aí é só estranho, até explicar que a gente é crente e tal, né? Então a gente continuou com o nome árabe, que é Beit El Nur. E nós já estamos trabalhando, nosso foco é treinar brasileiros que estão indo para essa parte do mundo. E quando a gente fala sobre árabes, de uma certa forma, pode colocar a segunda foto, a gente está falando dessa parte do mundo aqui, com exceção do Irã. Mas todos esses são países árabes. E normalmente eles estão em norte de África, Oriente Médio e região do Golfo. Mas se você der um Google sobre norte de África, você vai ver que não vai aparecer Mali, Níger e Chad. Mas no mapa missionário, e para nós em Jocum, quando a gente fala de norte de África, Chad, Níger e Mali estão inclusos nesse desafio de norte de África. Esses são os países que compõem o que chama politicamente de Liga Árabe. Esses são os países que são inclusos. E eles têm uma coisa em comum. Todos eles falam a mesma língua, falam árabe, primeira coisa. Segunda coisa, todos eles são países islâmicos, ou seja, são praticantes da religião muçulmana. E a terceira coisa, todos eles se dizem filhos de Ismael, filhos de Abraão. Essa é uma similaridade que eles têm. Quando eles perguntam, vocês são filhos de quem? Nós somos filhos de Ismael, filhos de Abraão. Eu queria te convidar para a gente abrir a Bíblia lá em João, capítulo 10, Evangelho de João, capítulo 10. Nós vamos ler 3 versos, verso 14, 15 e 16. Aqui está sendo projetado e diz assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Vamos orar? Senhor, obrigado por essa noite.
Obrigado por podermos estar aqui juntos, corpo do Senhor, teu povo, teus filhos, povo de propriedade exclusiva do Senhor. E eu oro para que o Senhor nos dê uma palavra de fácil entendimento e de fácil aplicação, em nome de Jesus. Amém. O nosso ministério trabalha com o logo alcançando os outros filhos de Abraão. É muito interessante porque a gente olha para Abraão e nós sempre nos voltamos para ele e pensamos em algumas coisas, que Deus foi muito fiel a Abraão. Agora é muito interessante pensar que Deus foi fiel a Abraão, mas Abraão não viu o cumprimento da promessa sobre a vida dele. E de acordo com Hebreus, quando fala sobre os heróis da fé, fala que eles não alcançaram completamente a promessa para que eles não fossem aperfeiçoados sem nós. Então é muito interessante que hoje nós olhemos para Abraão, a caminhada dele com Deus, e aí nós somos testemunhas da palavra, da promessa de Deus a Abraão, e nós somos o povo que vemos o cumprimento da promessa. Fala amém. Porque isso é verdade. Isso é verdade. Nós vemos o cumprimento da promessa. É muito interessante ver isso. Começa lá em Gênesis 12, lá no versículo 2, e se você aí atrás vai me seguir aqui na projeção, nós vamos falar vários versículos e a gente vai caminhar em Gênesis. A gente vai passear um pouquinho. E lá em Gênesis 12, no versículo 2, começa dizendo: farei de você uma grande nação. E começa já com um desafio, ainda mais porque Abraão não tinha filhos. Lá no verso 4 diz que Abraão tinha 75 anos quando ele sai de Harã, quando ele recebe a palavra do Senhor, dizendo: sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. No versículo 7 do capítulo 12, o Senhor aparece a Abraão e diz: darei essa terra aos seus descendentes. Abraão não tinha filhos ainda, nenhum, e Deus estava dizendo para ele: essa terra todinha aqui vai ser dos seus descendentes. E fala que Abraão então constrói um altar ao Senhor, ali dedica ao Senhor que lhe havia aparecido e ele vai para o Egito. Deus desde o início fala para Abraão sobre descendentes, filhos que ele daria a ele. E um dia, lá em Gênesis 15, Abraão fala para o Senhor: olha, Senhor, eu sei que o Senhor prometeu para mim filhos, mas eu ainda não tenho ninguém. O meu herdeiro continua sendo meu servo. E aí, lá em Gênesis 15, o Senhor fala para Abraão: você pode contar as estrelas do céu? E Abraão fala: não consigo. Ele fala: assim vai ser a tua descendência. É assim que vai ser a tua descendência. Não consigo, assim vai ser a tua descendência. Em outro momento, o Senhor pergunta para ele: conta os grãos de areia do mar. Ele fala: não consigo, assim vai ser a tua descendência. Gênesis 16, Sara decide dar Agar como mulher a Abraão. É importante a gente lembrar que Agar não foi dada como concubina a Abraão, porque concubinas significavam escravas ou servas, que também podiam ser servas sexuais. Agar não é concubina de Abraão. Ela foi dada como mulher a Abraão. Então, a primeira coisa que a gente vai afirmar aqui é que o filho que nasce de Abraão e de Agar, ele não é um filho bastardo. Agar engravida e ela briga, Sara, elas têm uma desavença e Agar foge para o deserto e o anjo vai encontrar Agar no deserto. Poucas vezes na Bíblia nós podemos numerar com a palma das nossas mãos quantas vezes o anjo aparece e fala para a mulher qual é o nome do menino. Você está esperando um filho e o nome dele é, onde o nome é dado pelo próprio anjo. E esse é um dos casos. O anjo do Senhor vem para Agar e fala: o nome dele é Ismael, você está grávida, vai dar luz ao menino, o nome dele é Ismael, e Ismael significa Deus ouviu o choro angustiado. E esse é o nome desse menino. Ismael então cresce e Agar, nesse encontro com o anjo, ela traz uma nova definição sobre Deus que nunca antes havia sido falado.
ela fala: esse é o Deus que me vê. E aí passa-se a ter um novo conceito sobre Deus. Agar volta para sua casa, para a casa de Sara e Abraão tinha 86 anos, lá no verso 16, quando Ismael nasceu. Ismael nasce, cresce, o Senhor vai fazendo alianças com Abraão, e aí é muito interessante que Abraão, um dia, ele faz uma oração linda ao Senhor, porque o Senhor continua fazendo promessas a Abraão sobre o descendente que viria de Sara. Deus continua falando: não é Sara quem vai ter esse menino. E Abraão, então, ele ora ao Senhor e fala: olha, mas que Ismael esteja sempre diante de ti. Lá no capítulo 17, no versículo 23 e 26, no versículo 18 e 20, ele fala, Abraão diz que Ismael viva sob a tua bênção, debaixo da tua bênção, que ele cresça diante de ti. Naquele dia o Senhor faz uma aliança com Abraão, e dentro dessa aliança, Abraão tinha 99 anos e Ismael tinha 13 anos quando eles foram circuncidados juntos. Importantíssimo. Essa, então, vem a minha segunda afirmação. Se Ismael está debaixo da circuncisão, então ele está debaixo da aliança e da bênção, daquilo que significava ser separado pelo Senhor. Então, ele vem com essa característica, ele foi circuncidado. Abraão, com 99 anos, Ismael, com 13 anos, os dois foram circuncidados juntos. E daí nasce Isaque, o filho da promessa, aquele a qual era esperado. E aí Sara e Agar se desentendem, Sara não quer ver o menino. A gente está falando de um menino de em torno dos seus 15, 14 anos, e a gente está falando de uma criança dos seus 2, 3, provavelmente 3, 4 anos de idade, numa convivência difícil dentro de casa. Para quem tem filhos adolescentes e crianças sabe do que a gente está falando. Algumas versões dizem que Ismael caçoava de Isaque, algumas outras versões dizem que, na linguagem mais atual, que ele pirraçava Isaque, mas Sara fala: eu não quero esse menino junto com o meu filho. E aí isso pesa no coração de Abraão, mas Deus fala para ele: pode deixar, faz o que Sara está te pedindo, porque Ismael também é teu filho, é tua descendência, e eu vou abençoá-lo. E aí, então, em torno dos seus 15, 16 anos, esse menino é mandado embora de casa com a sua mãe, e lá em Gênesis 21 vai dizer que Ismael e Agar saíram andando errante pelo deserto de Berseba. Lá na frente a água acaba, o pão acaba, e Agar deixa o menino a uma certa distância. O anjo vai ao encontro de Agar novamente, segunda vez, teofania é o que a gente chama. O anjo vai ao encontro de Agar novamente e fala para ela: o que é que você está fazendo aqui, Agar? E ela fala: deixei o menino à distância porque eu não quero ver o menino morrer. Levanta, Agar. Ele fala: Ismael. Ele fala: Deus ouviu o choro do menino. Levanta, porque desse menino eu vou fazer uma grande nação. Agar levanta, e o que ela vê ali no deserto? Água. A água aparece e ela dá água para esse menino e ele cresce no deserto. E ele cresce com umas características dadas bíblicas para ele. Fala que ele é um jumento selvagem. E para quem cria jumento sabe muito bem que é um animal resistente, forte, duro. Ele cresce fronteiro a seus irmãos. E daí Ismael não aparece mais na história até Gênesis 25, quando Abraão morre. É muito interessante por causa que Sara já havia morrido e Abraão casou novamente com uma mulher chamada Quetura. E a Bíblia diz que Quetura deu filhos a Abraão, mas não há nenhum registro sobre os filhos de Quetura na Bíblia. Quem são eles? Seus nomes e o que eles geraram. Mas é muito interessante que em Gênesis 25, numa cerimônia muito importante, quando Abraão morre,
fala que seus filhos, Ismael e Isaque, vieram sepultar seu pai. É muito interessante porque aqui nesse evento nós estamos falando de um menino, de um homem, de um idoso, Ismael com seus 89 anos e Isaque com 75 anos, vindo sepultar Abraão. A gente não está falando de duas crianças pirraçando ou de dois adolescentes brigando, mas a gente está falando de dois idosos que vieram sepultar seu pai, que vieram chorar seu pai. Gênesis 25, logo depois da morte de Abraão, a primeira genealogia que está escrita é: a genealogia de Ismael é essa. E vai dizendo os nomes de Ismael. Fala que de Ismael vieram 12 príncipes. E embaixo tem a genealogia de Isaque E aí vem dizendo qual é a genealogia de Isaque. Por que a Bíblia, então, coloca a primeira genealogia de Ismael e depois coloca a genealogia de Isaque? Simples, a Bíblia respeita a primogenitura na ordem de nascimento. Ismael não era o filho da promessa. O filho da promessa é Isaque. É de Isaque que vai ser construído o povo de propriedade exclusiva de Deus, que depois de Jacó vem as tribos, e essas tribos se tornam um povo que vão viver as leis de Deus, que devem viver as leis de Deus, que devem viver os princípios do Senhor, e daí então, dali virá o Salvador. É dessa linha que vem a promessa, a construção de um novo povo. A partir de Jacó, quando ele tem seu nome mudado para Israel, aí então é dessa linha que vai vir o Salvador. Ele é o filho da promessa, mas Ismael nunca foi um erro. Ah, isso é sério, porque Deus não trata isso como um erro. E uma coisa muito boa da gente pensar é o seguinte: a gente não bagunça com quem Deus abençoa. Sério isso? A gente não bagunça com quem Deus abençoa. Ismael, de fato, ele é abençoado. Ok, aí a gente vai ver vários registros na Bíblia sobre o que acontece sobre Ismael. Na verdade, na Bíblia, toda vez que aparece ismaelitas, arabeicos, povos do Oriente, está falando da linhagem que vem de Ismael, que é essa linhagem desse povo que nós trabalhamos. Interessante. Esse povo, então, eles vão aparecer em várias partes na Bíblia. Talvez vocês conheçam alguns desconhecidos, principalmente as mulheres. Próximo domingo, Dia das Mães, é isso? Vocês vão ouvir um texto que é muito famoso. Toda a gente sempre ouve, 8 de março e Dia das Mães. Mulher virtuosa, quem a achará? Provérbios famoso, Provérbios 30 e 31, provérbio do rei Lemuel e Agur. Quem são Agur e rei Lemuel, que escreveram os 2 últimos capítulos de Provérbios? Só é a gente voltar lá para a descendência de Ismael que nós vamos achar o nome deles lá, porque eles eram ismaelitas. A descrição de Jó, que é uma descrição nômade árabe, totalmente a irmã de Davi, que vai casar com um ismaelita. E a gente vai ouvir esses nomes na Bíblia constantemente, vai e volta, eles estão presentes com o povo de Israel, juntos com o povo de Israel. Mas aí tem um evento na história muito importante, e a gente já entra lá, eu não vou detalhar no Antigo Testamento. Deixa eu só falar de uma, lá de Isaías 60. E lá em Isaías 60, Isaías é um profeta messiânico muito forte, e Isaías ele traz ensinamentos messiânicos muito fortes. E lá em Isaías 60 ele fala sobre a glória da Nova Jerusalém. E ele vai descrevendo que as nações vão vir, as riquezas vão vir, os poderes vão vir, tudo vai vir. E aí no versículo 7 ele fala o seguinte: as ovelhas de Quedar e os carneiros de Nebaiote vão ser aceitos no altar de Deus, e eles farão a glória da sua casa mais poderosa. Aí a gente pergunta, quem é Quedar, quem é Nebaiote? Aí a gente vai lá para Gênesis 25, nos descendentes de Ismael, e nós vamos descobrir que ele é o primogênito, Quedar é o filho mais velho, Nebaiote é o segundo filho de Ismael. Ok, então eles estão presentes. Jesus nasce. Os pastores são visitados pelos anjos nas campinas de Belém. Mas há um outro grupo de pessoas que participam das nossas peças de Natal, que vieram do norte de África, seguindo uma estrela.
trazendo suas riquezas, representando as nações com sua riqueza e trazendo diante do Messias que chegava. Povos do Oriente, magos do Oriente, vindo do norte de África, seguindo a estrela, vimos que o rei dos judeus nasceu e viemos adorá-lo. Lindo isso. Aí vem Jesus na história, Jesus vem carregando a cruz, já no caminho do Gólgota, e aí um homem é pego para carregar a cruz junto com Jesus. Não poderia ser diferente, que o nome dele era Simão, o Cirineu. Ele é Cirineu porque ele é de Cirene da região da Líbia. E a gente vai ouvir depois sobre Lúcio de Cirene na igreja de Atos e outros líderes da igreja de Atos. Mas é muito forte que quem ajuda Jesus a carregar a cruz não é um desconhecido, não é de um povo desconhecido, mas é desse filho da linhagem de filho de Abraão. Então tem alguma coisa com isso. E aí nós não podemos deixar de falar sobre Atos dos Apóstolos, porque lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, de 8 a 11, fala que todos ouviram na sua língua, árabes, egípcios, líbios, gregos, romanos, todos ouviram na sua língua a descida do Espírito Santo, ouviram a mensagem na sua própria língua. Ok, então o que eu estou falando aqui? Eu estou falando que Deus tem um grande mover para os descendentes de Ismael. Não é que um é levantado e o outro é jogado fora, não é. Os dois têm propósito de Deus para essas nações, para esses povos. Qual é a prova disso? Deixa eu falar uma coisa. Quando eu cheguei no Egito, em 2005, e aí, quando nós ouvíamos falar sobre um muçulmano aceitou Jesus, todo mundo ficava assim, é mesmo? Que coisa, como é que foi para ele aceitar Jesus? A gente ficava muito surpreso toda vez. Todo mundo queria ouvir a história dele. Hoje nós estamos em 2024, e enquanto nós estamos aqui na igreja, celebrando ao Senhor, lá eles já estão dormindo, alguns países estão 6, 7 horas à nossa frente, e a gente sabe que essa é uma noite de visitação do Senhor, onde o Espírito Santo visita as pessoas em sonhos e visões e revela Jesus. A gente tem falado de milhares e milhares vindo para Jesus dos descendentes de Ismael. A oração de Abraão, que Ismael esteja sempre debaixo da tua bênção, esteja sempre diante de ti, ela continua viva. E o Senhor é fiel à promessa que ele fez a Abraão: abençoarei a tua descendência. Se o Senhor abençoa, não somos nós que vamos dizer que não é para ser abençoado. Não somos nós que temos o direito de tomar partidos e dizer Deus ama esse, Deus favorece esse. Nós não temos o direito de fazer isso. E quando a gente ouve sobre os testemunhos, cada vez os testemunhos têm sido as coisas mais impactantes. A forma como o Senhor faz. Lá em Moriá, um dos campos de refugiados em Lesvos, aconteceu algo muito interessante. Chegou uma equipe de prático no campo de refugiados e chegou e falou para um dos rapazes. Chegou no campo, entraram. Oi, tudo bom? Meu nome é Andrew. Posso falar com você? Os sírios olharam para ele e saíram, todo mundo correndo, gritando no meio do campo. Foi aquele alvoroço. Gritaram, e saíram gritando, e o pessoal sem entender, esse grupo de estrangeiros sem entender o que estava acontecendo. E aí chamou todo mundo, todas as tendas, todas que estavam, a chamaram e reuniu esse mundaréu de sírios, de refugiados, e falaram para o Andrew: agora você pode falar. Ele não entendeu nada, e ele começou a pregar sobre Jesus, e esse rapaz começou a traduzir em árabe, e começou e pregou e falou tudo sobre Jesus, e o rapaz traduzindo. Depois de tudo que aconteceu, ele perguntou: o que é isso? Por que vocês chamaram todo mundo? O que aconteceu? Eles falaram: ontem, à noite, veio um homem de branco aqui na tenda, aqui no campo. Ele entrava nas tendas, olhava, chorava, tocava um e dizia: amanhã vai vir um amigo meu, Andrew,
e vai contar algo novo para vocês. E visitava outra tenda e olhava as pessoas, tocava as pessoas e falava: amanhã vai vir um amigo meu, Andrew, e vai contar algo para vocês. E foi visitando as tendas todas. Então, quando ele chegou e falou: meu nome é Andrew, que eles olharam, eles ficaram todos assustados. E foi um grande mover de Deus. Quando a gente fala sobre sírios, depois da Primavera Árabe de guerra, quando a gente estava no campo, é uma das igrejas que mais cresce depois da igreja iraniana, porque por semana nós descíamos 20 pessoas ao batismo. 20 pessoas, é um crescimento. Poucas igrejas crescem nessa velocidade. Poucas igrejas crescem nessa velocidade. Por semana, 20 pessoas desciam ao batismo, aceitando Jesus. Assim, e os milagres. E Jesus sempre se manifestando entre eles. É muito interessante, porque nós demoramos para chegar até eles. E aí vem o que o pastor Carlinhos falou, que eu sempre falo. É porque é justo que todos ouçam. Nós não chegamos a eles, Jesus chega, o Espírito Santo chega, e agora nessa dinâmica de guerra, eles estão chegando a nós. Aqueles que menos ouviram, chegaram a nós. É por isso que os afegãos estão vindo para o Brasil, é por isso que os paquistaneses estão vindo para o Brasil, é porque são países de difícil acesso, e é justo que eles ouçam, então eles estão vindo para nós, para ouvirem. Porque Jesus só volta quando todos ouvirem. E é justo que todos ouçam. A nossa tendência é evangelizar as mesmas pessoas 15, 20, 30 vezes. Mas é muito triste pensar que pessoas ainda não ouviram. E é justo que eles ouçam. Esse povo dessa área menos alcançada no mundo, menos evangelizada, nós não chegamos lá, o Espírito Santo chegou. Quando a Síria foi bombardeada nos ataques com o Estado Islâmico, uma das crianças sempre fazia o mesmo desenho, do fogo caindo e alguém segurando a mão dela. E ela sempre, toda vez que expressava, ela fazia o mesmo desenho. E uma hora pergunta: mas quem que é aqui no desenho? Na hora que minha casa pegou fogo, o homem de branco veio, segurou a minha mão e falou: não tenha medo, eu vou tirar você daqui. E passou comigo sobre as chamas de fogo. É disso que a gente está falando. É de um Jesus que quer se revelar, porque ele é fiel a Abraão, o seu amigo. Ele é fiel a Abraão. Nós vimos isso. Nós estamos vendo hoje. A terra foi dada aos descendentes de Abraão, como o Senhor prometeu. Ele não viu, a gente está vendo. São os filhos dele que estão tomando conta da terra. O Senhor disse: eu vou dar essa terra à tua descendência. Nós vemos isso hoje nesses dias. São eles que estão nessa parte do mundo. Eles são milhões de pessoas, bilhões de pessoas. São os filhos de Abraão, do amigo de Deus. Quem somos nós para dizer eles são um erro? Quem somos nós? Tantos testemunhos, tanta visitação do Senhor. Quem somos nós? Quem somos nós? Naquele grande dia do Senhor, eles também estarão diante do trono do Cordeiro. Eles também estarão naquele grande dia do Senhor. Eles se juntarão a nós. Eles são essa ovelha que estão no outro aprisco e que precisam ir buscá-las para vir para esse aprisco. E junto conosco, eles vão ser um só rebanho, com um só pastor. Jesus fala: eu vim para essas ovelhas que não estão aqui nesse aprisco, mas precisa buscá-las e trazê-las para cá. Há alguns meses atrás, lá no Líbano, o Líbano teve uma entrada muito grande de sírios. E quando a gente fala de sírios, é um grande mover de Deus, porque os sírios, a Síria era um país totalmente fechado para o evangelho. O governo sempre controlou a igreja, sem nenhum avanço missionário. A guerra veio e a gente sofre pela guerra, mas com a guerra eles saíram. A gente não podia entrar e alcançá-los, eles saíram, nós alcançamos eles do lado de fora. Tem uma estratégia de Deus como as coisas acontecem. E aconteceu algo interessante, e eu vou fechar com esse testemunho. 3 irmãos, 3 famílias, com os filhos, a esposa, filhos,
estavam sentados, comendo, fazendo refeição. E Jesus sai da parede. Sai da parede, senta entre eles e passa o plano da salvação. Conta tudo. Depois Jesus pergunta: alguma dúvida? E aí eles começaram: sim, a Bíblia é corrupta. E Jesus explica. E você ter morrido na cruz? E Jesus explica. E a Trindade? São pontos questionantes, difíceis para eles. Aí Jesus explica. E aí eles vão conversando por horas com Jesus. E depois Jesus pergunta: alguma dúvida? E eles falam: não. Uma das mulheres olha e fala: agora nós precisamos ser batizados. E Jesus desaparece. As famílias se levantam, saem de casa e vão atrás da primeira igreja. E a primeira igreja que eles acham é a igreja ortodoxa. O Abuna, que é o pastor da igreja ortodoxa, vem atendê-los na porta, já que muçulmanos não são permitidos entrar na igreja. E o Abuna chega e pergunta: o que foi? Eles falam: a gente quer ser batizado. Aí o Abuna pega e fala assim: não, mas para ser batizado precisa de algumas coisas. Precisa crer que Jesus é o Filho de Deus. Esse é o ponto-chave para o muçulmano. O muçulmano, ele reconhece Jesus. Jesus é o maior dos profetas, mas ele não reconhece que Jesus é o Filho de Deus. E aí o Abuna fala: vocês precisam crer que Jesus é o Filho de Deus. Eles falam: nós cremos. Vocês precisam crer também que Jesus morreu na cruz. Não, nós cremos. Vocês precisam crer também na Trindade. Nós cremos. Aí o Abuna fala: mas como é que vocês creem em tudo isso? Aí eles explicam: a gente estava comendo, Jesus saiu da parede e explicou todas as coisas para nós. Aí Abuna falou: tá certo, então eu vou batizar vocês. E batizou as 3 famílias de uma vez. É dessa forma que a gente está falando. Se Jesus faz isso, quem somos nós para dizer não? Se Jesus faz isso. Toda vez que a gente fala sobre o homem de branco, não é o homem de branco está passeando, não é esse não. Esse é outro, esse é o do reteté, né? Esse é outro. Quando a gente fala de homem de branco no mundo árabe, é muito significativo. Se você abre qualquer foto da Arábia Saudita, lá de Meca, você vai ver que todos os homens lá, na peregrinação, eles usam branco. E isso tem um simbolismo. É porque ir a Meca é um dos pilares do islamismo. Todo homem que vai a Meca, ele tem os pecados perdoados. E ele sai de lá usando branco. Totalmente branco, linho branco. Então, quando você vê no mundo árabe um homem usando branco, significa que ele foi a Meca e ele teve os pecados perdoados. É por isso que Jesus lá sempre aparece como homem de branco. É o homem que não tem? É o homem que não tem pecados. É ele mesmo, que visita os descendentes, os outros filhos de Abraão, os descendentes de Ismael, com tanta graça e com tanto favor. Deus, obrigado pela história, obrigado pela tua palavra e obrigado porque nós somos testemunhas da tua fidelidade a Abraão. É lindo ver isso na tua palavra, é lindo ver isso hoje nos nossos dias. Olhamos para eles como se eles fossem tão problema para o mundo, mas eles são aquilo que o Senhor disse que eles seriam: forte, resistente. Obrigado pela tua graça sobre eles. Nos perdoa como igreja toda vez que nós os rejeitamos, que nós não reconhecemos a tua bênção sobre eles, não reconhecemos nem a tua fidelidade em responder à oração de Abraão. Nos perdoa. Que nós sejamos as ovelhas que estão nesse aprisco e que damos as boas-vindas a essas ovelhas do outro lugar que vão se juntar a nós para ser um só rebanho conosco, para ser um só povo conosco e ter o Senhor no pastoreio sobre nossas vidas. Obrigado porque hoje nós podemos celebrar a mesa do Senhor e a ceia do Senhor de uma forma muito especial. E eu oro para que nesse momento, quando Jesus fala que é para anunciar a morte do Senhor, quando Paulo fala, eu oro para que hoje nós venhamos em intercessão pelos outros filhos de Abraão,
que eles venham celebrar conosco esse sacrifício. Obrigado porque eles vão estar naquele grande dia do Senhor. Eles também vão estar diante do trono do Cordeiro. Obrigado porque o Senhor é fiel. E obrigado porque o Senhor nos chama para fazer parte disso que o Senhor está fazendo nas nações. Louvamos o Teu nome. Glorificamos o Teu nome, Senhor. A Ti toda a honra, toda a glória. O Senhor é digno. O Senhor é digno de ter os descendentes de Abraão, todos eles, porque o Senhor comprou para si povo de toda tribo, língua e nação. É direito teu de tê-los. E nós dizemos amém. Em nome de Jesus.